Doutor Lírio. Olá, meu caro, o grande Fabrício, o grande amigo. Quanta satisfação. Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Como é que tá Porto Alegre? Na batalha. Pois é, como é que tá a pandemia aí, meu caro? Olha, Lírio, não tá fácil, não tá fácil. A gente tem, as notícias que a gente tem é que os hospitais, de fato, estão sem possibilidade. A gente sabe que a gente atende alguns hospitais, né, no nosso escritório, então a gente tem algum contato direto. Uhum. E, de fato, o que se tem é que, no momento, existe uma dificuldade para o atendimento, né, para aqueles casos mais delicados. Então, o pessoal, e a legislação aqui, o prefeito, às vezes, tenta abrir um pouco, volta atrás. Então, está nessa situação. É claro que as pessoas já não estão mais aguentando tanto, né? A gente já está falando aí de 5 meses. Então se percebe uma flexibilidade maior das pessoas, de uma maneira geral. Eu moro em Ipanema, aqui tem a beira não sei se tu conheceu essa parte de Porto Alegre. Do Guaíba? Tem a beira do rio, aqui tem um calçadão. Sim, então, eu passo de carro ali, eu moro a 1 quadra, e ali parece que não existe pandemia, né? O pessoal tá na rua. Eu frequentei mais ativamente Porto Alegre na época do mestrado, que nós fomos colegas, inclusive, né? E me apaixonei por Porto Alegre. Na verdade, me apaixonei pelas pessoas, pelo Porto Alegrense, pela acolhida que eu tive, pelo auxílio que eu tive. Eu viajava de Criciúma a Porto Alegre, era aproximadamente 400 quilômetros para ir, 400 quilômetros para voltar. E a vida de mestrando e doutorando, né, a gente sabe que ela é dificultosa porque a gente precisa do auxílio dos colegas, né? Às vezes é um texto, às vezes é outra coisa. E o pessoal daí me acolheu de uma maneira tão fraterna que eu chego até a me emocionar por conta disso. E tenho muita saudade desses tempos, né, principalmente dos colegas de ti, de outros tantos colegas e amigos verdadeiramente que eu fiz nesse período, né? Que legal, Lírio. Tu sabe que a minha casa é tua casa, tá? Quando te der muita saudade, vem pra cá, tem lugar, tu fica aqui, a gente faz um churrasco, olha, alguma coisa. Tu não me convida que eu vou mesmo, tá? Ó, o convite está feito e tem testemunhas aí. Que bom, da mesma forma, meu amigo, quando vieres aqui para Santa Catarina, agora eu não te recomendo tanto isso, porque essa noite, aqui próximo, a 40 quilômetros, vai nevar, tá? Para ter uma ideia. É mesmo? São Joaquim fica a 50 quilômetros aqui, de Criciúma, Orleans, onde a gente está. E, cara, tu não tens ideia, tá um frio absurdo aqui. Eu imagino. Aqui já tá um friozinho bom também. Mas olha, tu sabe que a minha filha que fez 3 anos na semana passada, tem me cobrado. Ela ainda não conhece neve. Ah, é? E ela vê os desenhos, tal, neve, ela me pede quase todo dia, pai, eu quero conhecer a neve. Então, uma hora que estiver nevando, eu vou aí. Eu vou te passar o cronograma das possibilidades, porque evidentemente, há uma série de fatores que precisam convergir para que haja neve, né? Umidade específica, a luminosidade, a temperatura, evidentemente, mas há uma série de fatores aí. E quando eles se reunirem numa situação ideal, eu te mando aí para trazer a pequena para cá. Legal. Lírio, vamos começar, já é 18 horas. Né? Bora. Então, pessoal, boa tarde, bom fim de tarde a todos. Agradeço a presença daqueles que estão nos acompanhando nesse 4º encontro do nosso projeto da série 30 Minutos de Processo Civil, um projeto do escritório Andrade Maia, que tem sido capitaneado por mim
e pelo meu querido amigo e sócio Otávio Mota, né? É um projeto que tem a pretensão de abrir um espaço para que a gente possa debater um pouco sobre o processo civil de uma maneira não cansativa, por isso mesmo o nome do projeto, 30 minutos de processo civil, e sempre contando com algum expoente do processo civil para que a gente possa trocar uma experiência, conversar um pouco sobre temas relevantes do nosso direito processual civil. Nós já, como eu disse, é o 4º encontro, nós já tivemos a oportunidade de receber o professor Daniel Mitidiero, e que a conversa foi sobre o papel das cortes. Depois nós recebemos o professor Marco Jobim, falamos sobre a eficiência do processo civil. Na semana passada, o meu querido Otávio Mota, que eu mando um abraço, está aí, recebeu o professor Paulo Mendes. Eles falaram sobre o poder dos tribunais para editar normas processuais. E hoje, para minha grata satisfação, recebemos o professor Lírio Hoffmann Júnior, que além de um grande jurista, é um grande amigo, né? Nos conhecemos na época do mestrado, fizemos mestrado, algumas cadeiras de direito processual juntos, né? Conseguimos, foram debates de altíssimo nível que nós pudemos participar, e foi uma época suficiente para que eu pudesse admirar o Lírio não só como jurista, né, um grande processualista, mas também como pessoa. Essa pessoa que quem estava um pouco mais com a gente teve a oportunidade de ouvir ele um pouco. É uma pessoa realmente sensacional, por quem eu nutro uma verdadeira e grande admiração. O Lírio, para quem não o conhece, o Lírio ele é especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina, é mestre em Direito também com ênfase em Processo Civil pela PUC do Rio Grande do Sul, é doutorando em Processo Civil pela PUC de São Paulo, membro do Instituto de Direito Processual Civil, e ele é juiz de direito vinculado ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Além, é claro, de autor de obras, destaco aqui o seu livro Eficácia Preclusiva da Coisa Julgada, né? E, bom, hoje a ideia é que a gente possa conversar um pouco sobre as inovações do processo civil, né? E o que mudou na prática durante esses 3 anos e meio de vigência do novo Código de Processo Civil. Antes de a gente entrar especificamente nos temas que eu pretendo abordar, passo a palavra para o Lírio para dar um oi para o nosso público aqui, para quem está nos assistindo, e depois voltamos para o nosso tema. Tá. Inicialmente, eu quero dizer que eu retribuo essas palavras gentis que colocaste. Realmente a gente nutriu uma amizade muito bonita, não é? O tempo de mestrado foi um tempo muito legal. E dizer, na verdade, que eu estou ombreado com o pessoal ruim aí, né? O Mitidiero, o Paulo, o Marco, enfim, espero não fazer feio aqui. E é um grande prazer, quero cumprimentar todos que nos assistem nesse momento, dizer que é um grande prazer e dizer que eu admiro muitíssimo a Escola Gaúcha de Processo. Eu acho que pela atualidade e pela história, a maior escola de processo do Brasil. Não é? Eu leio as obras do professor Ovídio há 18, 20 anos, do professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, Galeno Lacerda, enfim, uma pleiade gigantesca de processualistas maravilhosos, né? E modernos agora, né? O Marco, o Mitidiero, enfim, esse pessoal novo que está vindo aí, o pessoal da URGS muito forte também. Então é uma grande satisfação estar contigo aqui. Legal. Bom, voltando só, lembrando o nosso tema, para a gente a ideia das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, né, e o que já surtiu algum efeito na prática. Por isso, nada melhor que contar com o Lírio como nosso convidado, porque, como eu disse, além de um grande jurista, ele é juiz de direito, o que nos permite ter um papo, certamente, que trará muito proveito, porque a gente tem aqui um advogado, né, e um juiz que certamente tem visões vistas por vieses diferentes, né, mas que se complementam para a gente entender um pouco de como é o momento do nosso direito processual civil. Bom, o Código de Processo Civil ele foi concebido, né, com algumas premissas e foi pensado principalmente para prestar
para a prestação de uma tutela jurisdicional adequada, efetiva, tempestiva, com respeito às garantias constitucionais, né, e gerida sob a gestão pelo juiz por uma gestão pautada pela eficiência, né. Para além disso, para essa questão mais ideológica, o Código ele trouxe uma série de inovações, né, que algumas delas nós vamos ver nesse nosso encontro. Mas antes, Lírio, eu queria ouvir de ti um pouco sobre essa parte mesmo ideológica, né? O quanto tu entende que essas modificações, essas alterações culturais do processo já foram concebidas pelo nosso judiciário, pelos juízes e também pelos advogados, partes, enfim, por todos os atores do processo, né? E se tu percebe que já houve algum efeito prático dessa mudança substancial, cultural do processo, hoje, passados 3 anos e meio de vigência do Código. Sim. Há quem sustente, eu sou partidário dessa premissa, de que o Código de Processo ele vem a reforçar uma nova fase metodológica do processo. Isso, para mim, não tem a menor dúvida a respeito disso, reforçando cânones processuais que o processo deveria ter observado há muito tempo, ou seja, pelo menos 30 anos. Né? O que eu vejo, Fabrício, é o seguinte: a diferença prática, pragmática que nós temos de aplicação do Código talvez derive de uma circunstância elementar. O Código de 73 foi forjado por 2 mãos, né? Ou seja, era um código centralizado, né? Centralizou na figura do professor Alfredo Buzaide, que era efetivamente um técnico, um processualista, um exímio processualista, e as partes conversavam mais, eu digo as partes do código, né? Principalmente os 4 livros que havia. O último livro era um livro mais transitório, mas as partes do código conversavam melhor. Esse código de 2015, ele é um código que foi feito a várias mãos, não é? Basta lembrar da comissão de juristas que foi inaugurada lá no final de 2008, né? Para que esse código, então, viesse a lume em 2015 e entrasse em vigência em 2016. Muitas das inovações vingaram. Algumas ainda não vingaram, e eu acho que vão vingar. E eu acho que não vingaram ainda porque não se apercebeu justamente desse traço ideológico do processo, que é um traço cooperativo. Não é? Melhor do que ninguém, porque somente dinheiro coloca isso. Isso influencia, Fabrício, todo o código. Não é? Isso influencia particularmente a interface que deve haver entre os diversos regimes do código, diversas fases do código. Não é? Então, a gente estava conversando ontem, inclusive, com a professora Teresa Arruda Alvim. Essa dificuldade desse diálogo de fontes intra-código, ele ainda tem atravancado a implementação de algumas novidades importantes. Mas eu acho que com o tempo, e principalmente com a conformação jurisprudencial por conta dos precedentes, eu acho que isso vai se implementar num prazo relativamente curto. Eu nesse sentido, eu sempre lembro de uma frase da professora Paula Costa Silva em um debate travado no escritório sobre negócios jurídicos processuais, que ela estava dizendo que para a gente entender, para a gente saber se realmente esse Código de Processo Civil vingou em sua plenitude, né, ou seja, o momento em que a gente vai conseguir extrair o máximo efeito dele vai ser quando os estudantes de direito de hoje, né, que estão estudando desde a sua base a partir desse Código, se tornarem os advogados, os juízes, os representantes do Ministério Público, lá para frente, que foram pessoas que ainda não têm os vícios, claro, os vícios do Código de Processo Civil anterior, e que aí sim a gente vai poder dizer, olha, isso deu certo ou não. Né? Só fazer um gancho, Fabrício, só fazer um gancho rapidinho disso. Essa dificuldade de implementar essa nova mentalidade do Código, o próprio professor Alfredo Buzaide colocou depois, não é? Do regime de transição do Código de 39, que tinha com relação principalmente ao regime recursal, um regime muito complicado, né? Basta lembrar, por exemplo, que a gente tinha agravo de petição para sentença terminativa e apelação para sentença de mérito. Essa dificuldade de implementação, ela foi verificada lá atrás também. E isso, claro, vai se diluindo à medida que os novos estudantes que foram
estudando o código a partir de agora foram entrando no mercado de trabalho. Eu, por exemplo, as minhas turmas de graduação hoje, elas já iniciaram o estudo sobre o novo código, do novo código. Nem verificaram o código passado. Então, vai ficar muito mais natural para eles. E o estranho, o não natural, é aplicar alguma coisa relacionada ao código passado que conflite com o novo código. Perfeito, perfeito. Lírio, eu queria também começar contigo sobre algumas, na verdade, 2 pontos envolvendo poderes e deveres do juiz. Vamos lá. Tá? E começo levantando, chamando a atenção para o princípio da primazia do mérito, certo? Que é o que se extrai do artigo 6º, combinado com o artigo 373, parágrafo 1º do Código. Isso, juntamente com o que determina o artigo 489, parágrafo 1º, do dever de fundamentação do juiz, que, dentre as suas exigências, ele veda a possibilidade daquelas decisões genéricas, né? Com isso, eu tenho 2 questionamentos para te fazer. Tu entende que a partir disso, na prática, nós estamos superando aquela ideia de jurisprudência defensiva? Isso já tem acontecido? E segundo, lembrando justamente daquilo que tu disse há pouco, sobre um processo de corte cooperativo, né? Tu entende que, em busca de uma decisão de mérito justa, adequada, efetiva, tempestiva, o juiz tem exercido o seu dever, vamos dizer assim, de auxílio, colaboração, orientação, prevenção para as partes? Tá. Eu vou começar pela primeira indagação, a respeito da jurisprudência defensiva, que eu acho uma coisa muito deletéria no nosso regime processual. E com relação a essa jurisprudência defensiva, eu consigo fazer um código que me parece muito claro, que diz respeito a essa defesa de acesso aos tribunais, nos tribunais inferiores, desse comportamento infenso nos tribunais superiores. Ou seja, nos tribunais inferiores, e aí eu digo até os tribunais de segundo grau, o próprio mecanismo positivo facilitou. Então, a gente pode ver, por exemplo, os poderes do relator. O relator hoje tem um dever, na verdade, de correção de vícios, de impor essas correções, um verdadeiro dever ao relator. E a gente não consegue ver isso, Fabrício, nos recursos aos tribunais superiores. Não é? Basta ver, por exemplo, que antes da entrada em vigor do novo código, essa pressão para que não fosse feito, por exemplo, um juiz de admissibilidade único no Tribunal Superior, ensejou a modificação do código para que a admissibilidade para os RESPs e para os recursos extraordinários continuasse a ser feito primeiramente nos tribunais inferiores. Então, veja só, o problema da jurisprudência defensiva, eu não digo só em relação aos recursos, eu digo em relação à reclamação, por exemplo, que eu acho que pelo novo sistema de precedentes era um instrumental fundamental para a consolidação do sistema de precedentes. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal ainda tem dado, por exemplo, a reclamação, para te dar um exemplo, um acesso muito restrito, uma porta muito estreita de acesso. Não é? Então, o que a gente consegue, o que eu consigo perceber disso? Que nós temos, e aí eu puxo o gancho dos precedentes, um precedente tupiniquim, né? Um precedente abrasileirado aqui. A gente conversava isso ontem com a professora Tereza. A gente não tem um verdadeiro sistema de precedentes. Não é? Porque o que vincula na repercussão geral, o que vincula no repetitivo, é uma tese jurídica, não é? Da qual não se extrai absolutamente quase nada de fato. Quer dizer, então como é que eu vou conseguir fazer esse cotejo sobre questões de fato lá do acórdão, né? Como diz um professor italiano, scarnificare. Como é que eu vou tirar carne para verificar a ênfase do precedente? Não há. E pior que isso ainda, Fabrício, esse sistema recursal impede ou dificulta muito, por exemplo, o distinguish e a superação do precedente pelos tribunais superiores. Então, veja só, isso é muito difícil de acontecer. Os tribunais superiores formam o precedente, ou seja, formam as teses, e pelo sistema recursal, hoje fica muito difícil de chegar de novo ao STF ou ao STJ, um mecanismo absolutamente eficaz e verdadeiro para modificação, superação, extinção de precedente. Eu acho isso, eu me preocupo muito com isso, no novo código. Legal. E voltando aqui sobre a fundamentação das decisões. Pois é. Dentro dessa linha, inclusive,
o que se tem ainda, o que eu, pelo menos, vejo muito ainda, é aquele despacho padrão, vamos dizer assim, no que se refere a embargos de declaração. Né? Eu não constato omissão, contradição ou obscuridade. Tu entende? Isso ainda é algo a se superar ou tu entende que já é algo... Isso acontece todo dia. Isso, infelizmente, acontece todo dia. E vou te falar, não é fácil superar uma mentalidade judicial nesse sentido. Justamente por isso, porque os juízes mais jovens, eu acho que já têm uma percepção um pouco mais aguçada com relação a isso. Agora, o pessoal mais antigo é muito difícil, porque eles nem compreendem, às vezes, isso como uma prática irregular. O seguinte, olha, não, eu efetivamente fundamentei nesse caso de que não há omissão, e não há omissão porque eu estou fundamentando dizendo que não há omissão, ou não há contradição. Quer dizer, é uma decisão que não diz nada para ninguém, não é? Ou que serve para qualquer decisão. Então, o que eu acho? Eu acho que o 489, os cânones hermenêuticos ali do 489 foram fundamentais, mas eles não vão valer de nada se não houver essa implementação na prática. E mais que isso, Fabrício, eu acho que esse trabalho é um trabalho que se dá de cima para baixo. Eu acho que a hora que o Supremo o STF ou o STJ começarem a ingressar nisso, nessa questão de fato que não é absolutamente infensa a esses dois recursos, eles vão poder dizer o seguinte, olha, houve vício na fundamentação dessa decisão aqui, na decisão, por exemplo, de segundo grau. Porque senão a gente nunca vai ter precedente, um precedente verdadeiro, sequer sobre fundamentação de decisão judicial. Perfeito. Quer dizer, quem vai dizer que a decisão está fundamentada ou não está fundamentada, sempre vai ser um tribunal de segundo grau. E um tribunal de segundo grau que pratica que faz o mesmo procedimento. Quer dizer, a gente não tem, na verdade, um órgão, vamos dizer, não vou nem chamar de isento, porque isentos são, mas um órgão que é efetivamente encarregado de tratar absolutamente disso, que deveria ser, na minha percepção, não o STJ, mas o STF. Perfeito, perfeito, perfeito. Ainda nessa linha, Lírio, de poderes e deveres do juiz, eu queria abordar contigo a previsão do artigo 139, inciso 4º, que atribuiu, além de possibilitar, ele incumbiu aos juízes que implementassem todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, rogatórias, para fazer valer as ordens judiciais. Certo? E eu queria saber de ti, da tua experiência, se isso tem trazido uma maior efetividade e tempestividade para o processo, e se, por vezes, não tem se esquecido da palavra que está ali no dispositivo, adequadas, as medidas adequadas. Eu pergunto isso no sentido de que a sensação é que, às vezes, se perde um pouco a mão a partir desse poder, que é um poder conhecido como poder de império do juiz, e ali está possibilitado, de fato, todos esses poderes, né, para fazer valer, seja o que for, para fazer valer a ordem judicial. Mas eu queria saber de ti, se isso tem contribuído para uma maior efetividade e tempestividade da prestação jurisdicional, e se, por vezes, será que não tem se perdido a mão um pouco nesse poder atribuído? Assim, fazer um diagnóstico desse dispositivo, Fabrício, ele é, de uma certa forma, dificultoso, porque, na verdade, o que a gente ouve falar são das excrescências que aparecem, né? Então, por exemplo, aparece alguma excrescência e diz, putz, mas então o juiz fez isso, e a gente não sabe, na verdade, das boas práticas, muitas vezes, que foram realizadas. Então, a gente precisaria de uma amostragem relativamente segura para poder emitir um juízo de valor. Agora, o que eu acho, abstratamente, desse dispositivo? Ele é um dispositivo, eu acho salutar. Só que ele vai variar, se bom ou ruim, a depender da qualidade da decisão judicial. Se a qualidade da decisão judicial, se a decisão judicial é ruim, muito provavelmente a ordem instrumental que lhe aparelha será ruim também. Não é? Se a decisão judicial for de boa qualidade, muito provavelmente essas medidas serão boas. Agora, eu acho que tem se perdido um pouco a mão em algumas providências, por exemplo. Eu acho que o postulado da proporcionalidade aí tem se esquecido, tem se feito tábula rasa, por exemplo, em questões de apreensão de carteira de habilitação, por exemplo. Eu vejo isso sem uma distinção, sem um distinguish, vamos usar um termo dos precedentes, eu acho isso muito perigoso.
Porque, às vezes, Fabrício, esse tipo de medida não auxilia em nada. Por exemplo, eu vou tratar aqui das questões pecuniárias, absolutamente em nada auxilia ao cumprimento dessas decisões. Ao contrário, elas atrapalham até. Então, nesse tipo de situação, a restrição que ela impõe, que o 139.4 impõe, ela deve ser condizente e inversamente proporcional ao benefício que se quer atender. Ou seja, se eu implemento uma condição que só pelo fato de ser restritiva me dificulta o cumprimento da obrigação, essa decisão não tem o menor sentido. Veja só. E é isso que, infelizmente, eu tenho visto em algumas decisões judiciais. Eu não vou exemplificar aqui, mas o que fica muito claro para mim é a questão da apreensão da CNH. Tá? Eu acho que isso, em determinadas situações, pode ser válido. Em outras situações, não. Imagine-se, por exemplo, um devedor de alimentos. Vamos tratar um exemplo claro aqui. De um devedor que é taxista ou motorista de caminhão, caminhoneiro, por exemplo. Estou usando um exemplo grotesco aqui para que a gente possa compreender. Perfeito. Não é? Então, quer dizer, a mesma crítica que a gente faz com relação aos precedentes. A gente precisa analisar o caso concreto. Eu acho que um dos grandes riscos desse código foi perder a mão na massificação das demandas. Então, assim, eu acho que a gente precisa analisar, eu acho que a celeridade ela é importante, só que a gente precisa ver a qualidade das decisões que estão saindo hoje do judiciário. Será que celeridade é um benefício a qualquer custo? Será que os juízes estão lendo efetivamente aquilo que está se pedindo? O que é que está se decidindo, na verdade? Não é? A celeridade, eu acho que assim, ela melhorou bastante em relação a outros tempos, tem evoluído. E nessa questão, por exemplo, de home office, de pandemia, a gente tem visto um incremento muito grande de produtividade. Agora, resta avaliar a qualidade dessas decisões. Será que essas decisões estão sendo boas? Será que o litígio está sendo resolvido? Como dizia o Carnelucci, será que a lide sociológica ela permanece íntegra? Porque isso me preocupa. A qualidade das decisões judiciais me preocupa, mais até que a celeridade. Legal. Totalmente de acordo com o que está dizendo. Deixa eu só dar um recado para aqueles que estão nos ouvindo, que eu não dei no início. Considerando que o nosso projeto, como eu disse, é 30 minutos de processo civil e a gente tem um roteiro aqui para seguir, nós não temos como responder aos questionamentos que vêm aqui. Eu vi que tem alguns. Então, o que eu peço é que me encaminhe para o meu e-mail, fabricio@andrademaia.com.br, ou eu peço para que algum colega do escritório passe aqui o meu e-mail, que eu certamente vou encaminhar para o Lírio, né, e a gente retorna assim que possível ao questionamento. Tá bem? Porque senão realmente não tem como a gente manter o 30 minutos de processo civil. Lírio, saindo um pouco dos poderes e deveres do juiz e entrando um pouco mais naquilo que as partes e os advogados poderiam contribuir, porque depende de postulações, em regra, eu queria abordar alguns temas, e o primeiro diz respeito à tutela provisória. Tá? A tutela provisória, ela teve uma série de inovações nesse código. O código, na verdade, ele condensou todas as espécies de tutela provisória, ele extinguiu as cautelares típicas, ele possibilitou o requerimento da tutela antecipada em caráter antecedente, antes da formulação do pedido principal. Ele trouxe um novo procedimento, uma nova possibilidade, que é a estabilização da tutela provisória, trouxe ao lado da tutela de urgência, da tutela provisória fundada na urgência, a tutela fundada na evidência. Né? Então, são uma série de inovações que, a partir delas, eu queria te fazer alguns questionamentos. O primeiro deles é o seguinte: tu entende que toda essa nova formatação das tutelas provisórias contribuiu para um procedimento mais simples e mais claro, certo, em relação à tutela provisória? Eu acho que não. Eu acho que o sistema procedimental da tutela provisória é extremamente complexo. Não é? Eu acho, para quem frequenta a academia, para quem está no dia a dia nas discussões acadêmicas, enfim, isso de alguma maneira já é difícil, e a gente consegue formular consensos, pelo menos consensos mínimos.
Mas a gente tem que pensar que o processo não é feito por erudito, o processo é feito por advogado do dia a dia, para que os processos sejam levados o mais celeremente e facilmente possível à compreensão do juiz. Eu acho que é uma série de considerações da tutela provisória que não fazem o menor sentido. E vou te dizer uma, por exemplo, tem várias. O 301, por exemplo. Ou seja, acabamos com as ações cautelares, acabamos com o processo cautelar, não é? Mas o 301 diz que a tutela cautelar pode ser implementada por arresto, sequestro, arrolamento, algo que não está mais previsto no Código. Então, quem quiser estudar arresto, sequestro, arrolamento, vai ter que ir lá para o CPC de 73, verificar os requisitos, etc. E tal. Quer dizer, não era mais fácil dizer o seguinte, olha, a tutela cautelar, para dar um exemplo mais específico, pode ser implementada segundo a medida que o juiz considerar adequada à luz das considerações das partes, por exemplo, ou à luz do direito material invocado. Quer dizer, qual é o sentido disso? Não é? Ele eliminou o procedimento específico de cada um, mas ele traz termos que não estão ali descritos, né? Pois é. Aí a gente vai pensar o seguinte, Fabrício, será que para a concessão de um arresto agora, eu tenho os requisitos gerais da tutela provisória previstos agora a partir do 294, ou eu preciso observar os requisitos do arresto lá de trás? Quer dizer, é só um exemplo esdrúxulo, também grotesco, para a gente possa compreender algo que o Código não precisaria ter feito. Então, eu acho que o Código, na verdade, perdeu a mão também nisso, nessa simplicidade. Poderia ter facilitado as coisas. A questão, por exemplo, de novo, que o STJ está numa divergência enorme a respeito, por exemplo, da estabilização da tutela. Será que tem que ser recurso mesmo? Será que tem que ser o agravo interno? Será que tem que ter o agravo de instrumento? Será que não pode ser, por exemplo, uma mera petição para evitar a estabilização da tutela antecipada, antecedente? Não pode ser a contestação apresentada de forma antecipada? Quer dizer, há uma série de considerações que precisam ser verificadas. Está difícil da gente fazer uma interpretação literal. E está mais difícil de conseguir pegar alguma previsibilidade da jurisprudência, porque tem julgado, o STJ diz que pode, tem julgados que não pode. Ainda é muito oscilante, né? Que jurisprudência íntegra, coerente nós vamos ter? Ou que nós temos, né? Que o Código exige. Mas o próprio Código não trabalha em prol desses valores. Então fica difícil. Tá certo. E tu tem visto isso na tua prática? Tu tem recebido pedidos de tutela antecipada em caráter antecedente e pedidos de tutela provisória fundada na evidência? E mais, já passou pelas tuas mãos ou alguma estabilização da tutela provisória? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tive um pedido, a gente tinha conversado, e eu disse, vou dar uma olhada, não é possível, né? Quase 4 anos e pouco aí de novo código. Teve um caso, eu peguei um caso de pedido... Deve ser nosso, porque a gente tem usado bastante. Um caso de pedir tutela antecipada antecedente. Não estabilizou porque eu concedi a tutela, mas houve o agravo, então não houve estabilização. Mas isso não tem se implementado, pelo menos eu não sei aí em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, aqui isso não pegou muito, sabe, Fabrício? Como não pegou também, infelizmente, as convenções processuais, que eu acho que é o grande traço democrático do processo do CPC 2015, são as convenções processuais. A gente teve uma live com o professor William Santos e o professor Joel Dias Figueira Júnior, que são especialistas em arbitragem. O Código perdeu uma enorme oportunidade de comunicação de fonte com a fonte da arbitragem, por exemplo. Não é? Por quê? Facilita isso. Facilita... Agora, esse dispositivo ele é disposto no único artigo, no artigo 190, e alguns outros negócios processuais típicos ao longo do Código. Não, facilita isso. Convença as partes a fazê-lo. Não é? O grande problema é que, infelizmente, o regramento, para mim, não foi adequado nesse sentido e não tem sido implementado. São pouquíssimas as convenções processuais mais heterodoxas, né? Aquela coisa de modificação de procedimento, de exacerbação de poder aqui, ônus ali, isso não tem se visto. O que a gente vê, pelo menos na prática, são esses negócios processuais já reconhecidos, né? Competência, alguma coisa em relação a ônus de prova, mas fora disso, muito pouco. Eu vejo como uma ferramenta de altíssimo valor. Eu vejo como uma ferramenta de altíssimo valor a possibilidade, principalmente se ela é pensada a partir da elaboração do contrato. Né? Eu inclusive postei uma reflexão há pouco tempo
na página do Instagram do escritório, especificamente sobre os negócios jurídicos processuais e em contratos de relação de locação comercial, contratos de locação comercial. E ali eu apresentei alguns exemplos, mas que já demonstram, simplesmente uma espécie de contrato, os benefícios que pode trazer, não só para uma questão de redução de custos, para redução de tempo, mas para previsibilidade e principalmente para adequação do procedimento ao caso concreto, né? E claro, eu falei ali sobre essa espécie de contratos, mas isso vale para qualquer espécie de contratos, qualquer um que for analisado tem uma série de medidas que podem trazer esses benefícios. A gente tem usado muito, né, na elaboração dos contratos. Também ou não? Sim, fazemos arbitragem. E por vezes a nossa opção, que em regra seria por uma cláusula de arbitragem, tem sido por trabalhar, a partir dos negócios jurídicos processuais, um regramento que possa trazer alguns benefícios que só se teria na arbitragem, mas para dentro do processo judicial. Sem né? dúvida. Por ser mais barato. Exato. O que eu acho, Fabrício? Eu acho o seguinte, eu acho que o Código perdeu essa grande oportunidade. Porque eu vejo o seguinte, eu conheço um pouco de arbitragem, estudei alguma coisa sobre arbitragem, tenho um conhecimento relativo sobre arbitragem. Quando a cláusula arbitral não for cheia, é muito perigoso. Por quê? Porque a gente pode impor lá na arbitragem as nódoas que normalmente se impõem aqui ao juiz estatal. Com uma grande dificuldade. Lá eu não pego o CPC, não coloco debaixo do braço e digo, seu árbitro, o senhor está agindo errado assim, 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 por isso, por aquilo. Então, há riscos que devem ser medidos em ambas as esferas. Ou seja, a arbitragem pode ser perigosa? Pode. Uma cláusula mal feita, por exemplo, um compromisso arbitral mal feito, é extremamente perigoso. Como é também um negócio processual mal feito. Não é? Vou colocar esse exemplo aí, por exemplo, de contratos. Enfim, a gente tem um mundo para falar a respeito disso. Mas eu acho que o Código perdeu essa oportunidade de aproximar esses dois sistemas. Legal. Uma reflexão interessante. Bom, a gente passou aqui, já passamos a nossa meia hora e falamos sobre normas fundamentais, falamos sobre poderes e deveres do juiz, fundamentação, precedentes, tutela provisória, meia hora, né? Negócios jurídicos processuais. Mas eu quero abordar mais um tema contigo, que é o tema que eu sei que tu tem se debruçado bastante, que é sobre provas. Né? E o Código trouxe, né, algo que a doutrina já vinha, de algum modo, exigindo, vamos dizer assim, que é a dinamização do ônus da prova. Né? E eu queria saber de ti se tu tem, na tua compreensão, essa possibilidade de dinamização do ônus da prova, ou mais do que isso, essa regra, né, de dinamização do ônus da prova, tem contribuído, melhor dizendo, por uma produção probatória mais qualificada, que contribua para a decisão judicial, ou não? Ou segue mais sendo uma regra de julgamento? Né? Não, eu acho assim, ó, Fabrício, eu acho que se eu pudesse destacar o que pegou e o que não pegou nesse código, eu acho que o que pegou, primeiro foram os precedentes, eu acho que isso é inegável, a gente tem tema aí para tudo quanto é assunto, né? E o que não tem ainda vai vir. E a questão da prova. Com relação à prova, o que fica muito claro, Fabrício, para mim hoje, é essa mudança metodológica do destinatário da prova. E o artigo 369 do CPC é emblemático nesse sentido. O juiz não é exclusivamente o destinatário da prova. Não é. E a produção antecipada de prova, principalmente no artigo 381, incisos 2º e 3º, é a prova viva disso. Eu defendi num artigo que nós temos, no nosso direito, uma pretensão material à prova antecipada, com possibilidade de formação de coisa julgada, etc. Agora, eu acho o seguinte, o sistema de ônus de prova que nós tínhamos antes, né, que não era bem um sistema de dinamização, ele pecava porque compreendia que era apenas uma regra de julgamento. E isso enfraquecia o princípio da segurança jurídica, evidentemente. Agora não, agora nós temos uma norma instrumental que manda o juiz fazer isso. E o juiz que não observa isso comete uma irregularidade, isso é uma decisão nula, precisa ser anulada. Por quê? Porque isso auxilia no programa das partes durante o processo.
As partes têm que ter previsibilidade daquilo que elas podem fazer. E as provas vão ser observadas em uma cronologia. Né? Ou seja, uma prova posterior é válida à medida que as provas anteriores também são válidas. À medida que os poderes instrumentais implementados pelo juiz são poderes válidos, são providências válidas. Então, veja só, quando eu tenho isso, quando a parte sabe o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, qual é o programa que ela tem que atuar em juízo, isso, evidentemente, reforça o aspecto democrático da jurisdição. Então, eu acho que isso, particularmente, foi um dos grandes avanços do Código. Eu acho que o Código devia ter avançado nisso, mesmo no CPC de 73, muito antes. Não é? Eu acho que aquela norma do Código de Defesa do Consumidor, mal interpretada, causou muito mal, justamente por ausência de um esclarecimento de lege ferenda em relação a essa dinamização, das condições da dinamização, dos pressupostos, da irreversibilidade, da possibilidade, da maior facilidade de provação. Enfim, tudo isso eu acho que foi disposto de uma maneira mais satisfatória. Não é ideal, mas foi mais satisfatório no novo Código. Perfeito. Daí a importância daquilo que a gente conversou há pouco tempo, umas 2 semanas, da fase de saneamento. Né? Essa fase de saneamento construída pelo juiz com as partes, ficando muito claro o que se precisa provar, quais são as dúvidas, qual é a linha que se segue. A qualidade de um processo com despacho, com uma fase de saneamento bem feita é outra coisa. Sem dúvida. Eu tenho um caso, não querendo me alongar, eu tenho um caso aqui, tive um caso no passado, que só chegou a bom termo por conta desse mecanismo, que era uma dissolução parcial de sociedade empresarial. Era absolutamente impossível compreender a alegação das partes tomando-se exclusivamente a palavra escrita. Era necessário que se ouvisse as provas. Por quê? Porque a dinâmica dos fatos era muito grande. Os fatos sucediam toda hora. Fatos importantes para o julgamento da causa. Fatos sucessivos que deveriam ser apreciados por mim na decisão. Isso só foi possível por conta de um saneamento em audiência, com a participação das partes. Das partes no seguinte: olha, excelência, eu quero provar esse fato aqui. Para esse fato aqui, eu preciso dessa prova pericial aqui, por causa disso. Se ela não for produzida agora, não me adianta de mais nada. Porque disso aqui depende o fato A, B e C, que são consequências do primeiro. Então, assim, ali é o direito vivo. Ali é a verdadeira oralidade. Ali eu vejo a oralidade de Chiovenda. Parece que eu vejo Chiovenda o seguinte: olha, no Brasil vocês vão ter oralidade? Pois é. Essa é a oralidade que eu quero aqui. Sensacional, Lírio. Bom, eu tinha anotado alguns outros pontos para a gente conversar, mas vamos deixar para uma outra oportunidade, porque respeitando o regramento por nós mesmos feito, de 30 minutos, de não passar isso demais. Mas, Lírio, eu quero dizer que foi uma... Exato. Mas foi uma grande satisfação. Foi um bate-papo interessantíssimo. Como eu disse, a gente pôde passar por vários temas relevantes do nosso direito processual civil. A oportunidade de te ouvir é sempre muito valiosa. Né? As tuas ideias, como eu disse, eu sou muito admirador das tuas ideias. Exato. Então, assim, muito obrigado mais uma vez. O convite para que tu venha para Porto Alegre novamente, fica aqui em casa, a gente faz um churrasco, a gente corre aí pela beira do nosso calçadão aqui de Ipanema, tá de pé, te aguardo. E muito obrigado mais uma vez. Não, ele tá de pé e ele é para valer, não é para recusar. Que bom. E a todos que nos acompanharam, eu agradeço também. Uma boa noite a todos. Valeu, obrigado, Fabrício. Um abração, caro. Um abraço. Tchau, tchau a todos. Tchau.